Falar sobre a renovação de contrato do atacante Alejandro, apenas 17 anos de idade, revelado nas categorias de base do Verdão e que fez uma excelente disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17, onde o Goiás chegou muito bem na competição, até com possibilidade de classificação para as quartas de finais nas rodadas finais. Acabou perdendo para o Santos, como o Santos é uma pedra no sapato do Goiás, né, em jogos em reta final de Campeonato Brasileiro. Enfim, mas não tira o mérito, ele que marcou 4 gols em 9 partidas no Brasileirão da categoria. O Goiás que ficou na 5ª colocação, se eu não estiver enganado, depois dos últimos resultados, poucos pontos, né, de conseguir a classificação para a próxima fase, e já foi a melhor participação de um clube goiano na história do Campeonato Brasileiro Sub-17 ou Sub-20, um Campeonato Brasileiro de base. Ele até fez mais 5 jogos nessa atual temporada pelo elenco Sub-20 do Verdão, não marcou gols, né? Um jogo na Copinha e mais outras participações, 2 no Brasileirão Sub-20 e 2 agora recentemente na Copa Goiás. A informação mais recente, confirmada pelo Globo Esporte, a renovação de contrato do jogador até a temporada de 2026. O Alejandro, que é natural do Pará, veio para o Goiás daquelas captações, né, que o Verdão geralmente sempre faz no interior. O Cauã também foi uma característica semelhante de negociação, e agora esse contrato profissional que dá uma segurança maior, tanto para o jogador quanto também para o Goiás. Segundo o Globo Esporte, esse contrato não prevê uma multa para o futebol do exterior. Ao mesmo tempo que isso é, digamos, bom, porque não fica uma multa muito baixa, ao mesmo tempo é ruim, né? Porque você pode perder o jogador, por exemplo, com um término de contrato ou algo nesse sentido, mas pelo menos os termos já estão bem acordados, um vínculo longo, de fato, até 2026, e não seguiram outros exemplos, como no caso do Cauã, que foi para o Fortaleza e nem sequer vem jogando na equipe de base por lá, nem fica no banco de reservas em partidas profissionais. Tem coisas que não valem muito a pena, né? Você trocar aquela coisa de imediato, uma grana já na hora, por fazer algo, digamos, não tão honesto assim, né? Acho que o Alejandro, assim como o Pedrinho, vão para bons caminhos. Não que o Goiás seja o melhor clube do mundo para você jogar em uma categoria de base, mas se você tiver a cabeça no lugar, ser um bom jogador, você consegue sim ter possibilidades em um campeonato goiano, em um campeonato brasileiro, uma boa negociação e fazer a vida financeira, né, em uma negociação boa, principalmente com o futebol europeu. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Alejandro, um ótimo atacante, geralmente mais pelo lado esquerdo, consegue arrastar muito bem a defesa adversária, ótimos dribles, vai para cima da marcação e números espetaculares, demarcando muitos gols da mesma forma, demonstrando uma ótima habilidade e capricho na hora de finalizar também. Acho importante essa renovação, esse vínculo agora de fato profissional, e para o ano que vem a tendência é que ele comece o time da Copinha, né, para a temporada de 2024, o Goiás que sempre deixa garotos mais jovens nas suas categorias de base do que a própria base diz, né, no caso o Sub-20, composto com muitos jogadores de 17, 18, no máximo 19 anos de idade, tanto é que nessa atual Copinha apenas 2 jogadores tinham 20 anos de idade. E para o ano que vem, acho que o Alejandro tem totais condições de fazer inicialmente uma boa disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e por que não pintando no Goiás no elenco profissional. Vai saber também, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, se agradar o Armando Evangelista, não é uma carta fora do baralho para pelo menos participar de alguns jogos e ter a sua primeira experiência profissional nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui com o nosso vídeo quero falar sobre esse interesse do Botafogo em contar com o titular do Goiás no Campeonato Brasileiro, que é justamente o zagueiro Lucas Alter, infelizmente cortado, né, da seleção brasileira por conta dessa lesão de grau 2 na sua coxa. O interesse do Botafogo surgindo nas últimas semanas, o Lucas Alter que marcou o gol, né, do empate do Goiás em 1-1 contra os cariocas na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas um dos principais jogadores nessa Série A do futebol nacional, marcando 3 gols em 21 partidas, todos os gols de cabeça, né? Tô aqui lembrando agora de cabeça de novo, contra o Botafogo, nesta última rodada fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Teve também o gol contra o América, lá em Belo Horizonte, e um outro gol que foi em Goiânia. Mas enfim, no Campeonato Goiano também, já sendo uma peça importantíssima. Essa informação confirmada pelo jornalista o Matheus Gonçalves, do portal Informa Fogo. O clube também estaria interessado no zagueiro Lucas Alter. Além do lateral direito Marcos Rocha, o Lucas Alter também é emprestado do Atlético Paranaense para o Goiás
estaria no radar do Botafogo para a próxima temporada. Vou deixar essa informação aqui passando para vocês. O Botafogo fazendo uma sondagem pelo zagueirão do Goiás, atualmente no Goiás, né, pertence ao Atlético Paranaense, onde tem esse vínculo no Furacão até dezembro de 2024. Pelo menos não foi negociado nesta atual janela de transferências. Acharia um bom caminho para o Lucas Alter se fosse um outro momento. Acho que a fase dele nesse Campeonato Brasileiro, ele já pode sonhar com o futebol europeu. Não que jogar no Botafogo seja ruim, não é isso que eu estou querendo dizer, mas que pelo sonho dele, esse objetivo, desde quando iniciou, ainda muito cedo, né, com bastante destaque do Atlético Paranaense, era uma transferência para o futebol europeu, como por exemplo Portugal, Itália, França. Acho que o Lucas Alter se encaixaria muito bem. Essa convocação para a seleção, apesar do corte, obviamente acaba tendo uma valorização muito grande em relação ao atleta e para o Goiás, né, que infelizmente a gente sabe como funciona a cabeça da diretoria. Até gravei um vídeo que saiu na manhã dessa terça-feira falando sobre esse pensamento que o Goiás ele não compra jogadores. Segundo o site Transfermarkt, o Lucas Alter está avaliado em mais ou menos 3 milhões de euros. Na cotação atual, mais ou menos 15 milhões de reais. O Goiás não paga nem metade dessa quantia, né? Se oferecer o Lucas Alter em definitivo para o Goiás a 5 milhões, eu garanto que o Goiás não compra. Então é uma filosofia, é um jeito de trabalhar muito antigo, beleza? Vem dando certo em algumas apostas, mas para um nível maior de Série A de Campeonato Brasileiro, esse método de trabalho não funciona mais nos dias atuais. Então o Lucas Alter, a tendência aqui no ano que vem, ele retornando ao Atlético Paranaense, pode ser uma boa opção também no Furacão, no ano do seu centenário, com uma classificação para a Copa Libertadores, e por que não buscando uma transferência para o futebol europeu na metade da temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Lucas Alter. Desde a temporada passada no Goiás, né, no ano passado no Brasileirão, foram 15 partidas. Intercalou entre reserva e titular. Agora em 2023, o jogador quis permanecer no Verdão. Isso faz muita diferença também. O Goiás renovou o seu contrato, pagando 100% do salário junto ao Atlético Paranaense, né? No ano passado era metade, e uma temporada ainda melhor de titularidade absoluta. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão. O Goiás possivelmente tem uma taxa de vitrine. O Goiás ele pode faturar de duas formas. O aniversário do Lucas Alter, segundo o site O Gol, é no dia 2 de maio. Então ele completou o aniversário já 2 vezes no Goiás, né? No ano passado e agora em 2020. Não, no ano passado ele estava no Atlético. Então apenas um ano, né? No 23º aniversário, o Goiás já tem 1% de uma venda futura. Mais uma taxa de vitrine, né? Que geralmente, quando são negociações aqui no futebol brasileiro, gira na casa de 10, 15% do jogador. Vou consultar algumas outras informações para saber se o Goiás tem ou não essa taxa de vitrine, mas o certo, garantido, pelo menos esse 1% do mecanismo de solidariedade é certeza, tá bom? Pode deixar a sua opinião a respeito desse jogador. Infelizmente, né, como o Goiás ele já deixou o Pedro Raul no ano passado, embora a gente achou que ele seria negociado por uns 30 milhões, o Vasco pagou menos de 12 milhões, vou até pesquisar isso aqui agora para vocês, né? Uma merreca assim pela qualidade do jogador, né? Deixa eu confirmar aqui no Google. O Vasco vendeu ele por 27 milhões, mesmo tendo marcado aí apenas 9 gols em 28 jogos, né? Começou mais ou menos no campeonato estadual, o Vasco pagou 2 milhões de dólares. Realmente é uma coisa assim ridícula, né? O jogador já estava aqui, beleza, o Vasco tem mais glamour de você jogar no Rio de Janeiro do que no Goiás, mas pô, vai lá e oferece um salário maior, né? O Goiás nem para isso, nem sequer tentou, né, fazer uma proposta nesse quesito, 10 milhões de reais para contar com a qualidade daquela. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também sobre esses assuntos e essa metodologia que, como eu falei, nem se oferecesse o Lucas Alter a 4 milhões, 5 milhões, o Goiás não iria comprar. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás. Tem também o nosso canal de cortes, que eu vou deixar mais detalhes aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!